Como que eu uso a bolsa de valores para travar o preço do bezerro, da novilha e do boi magro? Ué, mas no mercado futuro no Brasil só se negocia boi gordo? Não entendi. Eu nunca vejo o pessoal falando disso, mas é possível e a gente vai ver como. Bora aprender? Fica aí até o final. Fazendeiro, planilheiro, bom ou não? O vídeo de hoje pode ser até polêmico. Como que eu uso o boi gordo negociado na bolsa para travar os animais na minha propriedade, sendo que eu não tenho boi gordo? Eu tenho bezerro, eu tenho novilha, eu tenho vaca, eu tenho boi magro, enfim, eu tenho outro tipo de animal. Tá falando besteira, Rodrigo? Na bolsa não se negocia bezerro, só boi gordo. Meu amigo revoltado, você tem até razão. Mas antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, dá uma pesquisada aí, você vai ver que no mercado futuro no Brasil já teve negociação de bezerro. É isso mesmo, bezerro futuro. Mas a gente não tem mais essa negociação e eu vou usar esse assunto para puxar um gancho lá na frente. Aguenta aí. A gente já entendeu que apesar do boi gordo na B3 ter referência em São Paulo, eu posso usar ele para travar o preço do meu boi gordo mesmo que eu esteja em outro estado. E se você não entendeu, dá uma olhada aqui no primeiro comentário, tem um vídeo específico. Se você entendeu, já sabe o que eu estou falando, já está meio caminho na frente de todo mundo para entender o assunto do vídeo de hoje. Se a gente está todo mundo na mesma página, você vai lembrar que eu falei em algum vídeo sobre correlação. Meu Deus, financês, que difícil, ele está falando financês, fecha o vídeo, sai correndo. Não precisa disso, ansiedade. Vamos entender com calma aquilo que eu estou falando, sem pânico. Tá vendo essas duas linhas aqui nesse gráfico? Essas linhas são o preço do boi gordo em Araçatuba, São Paulo, e do preço do boi gordo em Goiás, de dezembro de 2016 até outubro de 2022. Você consegue ver que elas não são idênticas, mas elas seguem o mesmo caminho? Quando um sobe, outro sobe, quando um cai, outro cai. Não necessariamente ao mesmo tempo, na mesma proporção. Aqui a gente diz que elas guardam correlação entre as duas, sacou? Eu não estou dizendo que a subida de um causa a subida do outro. A gente nem precisa saber o porquê da subida. O que a gente quer é travar o preço do animal que a gente tem. Agora vamos dar uma olhada em como se comporta o preço do bezerro e do boi gordo aqui no estado de Goiás? Olhando o preço do bezerro e do boi gordo no estado de Goiás, você concorda comigo que essas duas linhas têm uma relação? Ah, Rodrigo, mas não é a mesma relação que tem entre boi gordo em São Paulo e boi gordo em Goiás. Tudo bem, não é a mesma, não é para ser idêntica, mas você concorda que existe uma relação? Ou seja, existe uma correlação entre o bezerro e o boi gordo? Com isso, eu consigo utilizar o preço do boi gordo para estimar o preço do bezerro. Na boa, todo produtor sabe que existe essa relação, já trabalha com essa relação, chama isso de ágio, mas só pensa nisso para o mercado à vista, quando vai comprar um bezerro ou vender um bezerro. Lembra quando a gente estava falando de custo de base? E aí a gente fez um cálculo, pegou números históricos para ver qual era a diferença do preço do boi gordo em São Paulo e do boi gordo em Goiás. A gente chegou num valor para o mês de maio, se eu não me engano, de 10%. Ou seja, normalmente, no mês de maio, o boi gordo em São Paulo é negociado 10% mais caro do que o boi em Goiás. Isso a gente chamou de diferencial de base. Aqui é a mesma coisa. A gente pode fazer um levantamento histórico para saber, normalmente, para um determinado período, o bezerro em Goiás é negociado com qual diferença em relação ao boi gordo em Goiás. Vamos dizer que seja 10%. Nesse caso aqui, é para cima. Se você não é do agro, fique sabendo, quem é do agro já sabe. O bezerro, normalmente, é negociado mais caro do que o boi gordo. Em que sentido? Se você pegar o preço do quilo ou da arroba do bezerro, ela é mais cara do que o quilo ou arroba do boi gordo. O pessoal do agro chama isso de ágio. Eu particularmente não gosto desse nome, mas você pode chamar do que você quiser. Se você for olhar a novilha, normalmente o pessoal fala de desconto. Por quê? Porque a fêmea é mais barato do que o macho. De novo, o nome que você queira dar. Eu estou falando de prêmio, é isso que eu estou chamando de prêmio. E a gente faz a mesma conta que a gente já fazia lá no diferencial de base. Agora acompanha comigo a relação. Eu tenho um boi gordo negociado na bolsa, lá na B3, que é o boi gordo do estado de São Paulo. Com base no diferencial de base, em dados históricos, eu consigo estimar qual é o preço desse boi gordo no estado de Goiás. Com base no prêmio histórico, eu consigo calcular, já dado que eu tenho o preço do boi no estado de Goiás, eu consigo calcular o preço do bezerro no estado de Goiás. Rodrigo, para que cargas d'água eu quero saber e estimar o preço do bezerro? Se eu quiser saber o preço do bezerro,
Eu ligo para um corretor aqui da minha região e pergunto para ele quanto é que você está comprando ou vendendo bezerro. Ou então pergunto para o meu vizinho, quanto é que você está negociando o bezerro aí? Meu amigo, estressado, ansioso e correto. Na verdade, você tem razão. Só que se você ligar para o seu corretor, ele vai te dar o preço do bezerro hoje. Se você perguntar para ele o preço do bezerro daqui a 3 ou 6 meses, ele vai te dar no máximo um palpite. Se você perguntar o preço do boi gordo, ele também vai te dizer daqui a 3 meses. Também é um palpite, é um chute. Como na bolsa a gente negocia o boi futuro, ou seja, é uma negociação e uma possibilidade de travar o preço do boi no futuro. Eu consigo travar hoje, por exemplo, em maio, um boi de outubro. E com base na correlação, com base no diferencial de base e no prêmio do bezerro em relação ao boi, eu consigo travar hoje o preço do bezerro no futuro, que é muito mais do que um simples corretor ficar te dando ideia aí de chute de quanto que vai estar o boi ou o bezerro daqui a 3, 6, 8 meses. Até porque ele não te garante esse preço daqui a um tempo. Na bolsa, o objetivo é travar esse preço e garantir esse preço daqui a algum tempo. Invariavelmente, quando eu estou falando desse assunto numa aula, me vem a pergunta. E a pergunta é muito boa, diga-se de passagem. Por que é que, historicamente, o bezerro ou o boi fora de São Paulo respeita esses limites? Respeita no sentido figurado, tá? Por que que, historicamente, ele fica ao redor desse prêmio histórico que a gente pode calcular para um e para outro? Essa pergunta é muito boa, porém, ela demanda um tempo muito maior do que você teria paciência para assistir um vídeo. Ou seja, eu ainda vou falar disso, mas eu vou falar num outro vídeo mais lá para frente. Por esse vídeo, o que você precisa saber é que a gente consegue estimar o preço futuro do bezerro ou de qualquer outro animal com base nos prêmios históricos e no custo de base do boi que a gente negocia na B3. Ou seja, eu consigo utilizar o boi da B3 para travar o preço do bezerro. Seja para vender um bezerro, se eu estou na ponta da venda, seja para comprar um bezerro. Você já pensou que aquele bezerro que você vai ter que fazer a reposição lá perto de outubro e esse bezerro está barato hoje, você consegue travar o preço barato para garantir que em outubro você faça uma reposição muito boa aí na sua região? Agora vamos lá. Esse head é perfeito? O que eu quero dizer com perfeito? Se você está me perguntando se cada vez que o boi cair R$1, porque você fez o head lá na B3 para suas novilhas, você vai ganhar R$1, ou seja, tudo que o boi variar de negativo, você vai estar seguro na bolsa com esse contrato? A resposta é não. E eu vou te falar, não existe head perfeito para nada. Para nada eu posso estar exagerando, mas quase nunca nenhum head é perfeito. Mesmo que você esteja negociando, travando seu boi com boi, travando seu milho com milho, travando a sua ureia que você vai jogar lá no pasto com ureia futuro, que é negociado lá na Cbolt em Chicago. Não existe head perfeito, mas ele é muito efetivo, ele te protege demais. Como é que eu sei se o head está bom ou não está bom? A gente tem que fazer a conta de, para cada R$1 que varia lá no mercado, quanto vai ser o seu prejuízo ou o seu ganho no head. Para fazer isso, a gente tem que ter na mão domínio dos números de custo de base e de prêmio e fazer uma boa estimativa de mercado. O que a gente tem que ter em mente é que tanto mais perfeito é o head, quanto mais próximo o animal que eu tenho é do animal negociado na B3. Então pensa o seguinte, eu estou no estado de Goiás e tenho boi gordo. Se eu usar o boi gordo da bolsa para travar o meu preço, o meu resultado vai ser muito parecido. Agora, se eu tenho boi gordo já no estado de Goiás e uso o boi da bolsa para travar o meu preço, meu resultado vai ser bastante parecido, mas um pouco diferente daquela situação anterior. Se eu estou usando o boi gordo da B3 para travar o preço de novilha no estado de Goiás, já é uma diferença maior. Eu não estou dizendo que é ruim, mas naturalmente essas diferenças vão aumentando. Pô, Rodrigo, mas como é que eu vou saber o quão efetivo vai ser meu head? Se ele está bom ou não? Tem como calcular isso. Mas antes da gente passar para essa parte, você entendeu o conceito? Entendeu que tem como calcular? Entendeu por que uma coisa tem a ver com a outra? No próximo vídeo a gente vai fazer uma conta simulada exatamente desses cálculos que você acabou de me perguntar. Agora, só para não terminar sem cumprir uma promessa que eu fiz lá no início do vídeo, do gancho que eu falei, a pergunta que sempre vem e é pertinente. Rodrigo, ao invés de a gente ficar fazendo conta, estimativa, não seria melhor a bolsa criar um contrato de bezerro futuro?
Sim, mas não. Na verdade, depende. Economista, agrônomo, é você? Calma, eu posso explicar. Na verdade, seria ótimo se esse contrato existisse, e ele já existiu no passado. Mas para ele ser bom, precisa ter bastante gente negociando. Lembra da liquidez e profundidade? Se você não sabe, dá uma olhada aqui nos vídeos, aqui no primeiro comentário, tem um vídeo só sobre isso. Para um negócio ser bom, um contrato ser bom, ele tem que ser bem negociado. Porque senão o preço daquilo que está sendo negociado passa a não guardar muita relação com a realidade. Quer dizer o seguinte, se não tem gente negociando, não vai ter liquidez, esses preços podem ser manipulados ou eventualmente simplesmente não fazer sentido. E aí eu faço uma pergunta para você. Você prefere negociar um contrato de boi para travar o seu bezerro, mas esse contrato é muito líquido, tem tudo a ver com a realidade. Você vai ali fazer uma estimativa, mas você vai conseguir chegar num valor. Ou você prefere negociar um contrato de bezerro, ok, é bezerro, mas o preço que ele está sendo negociado é completamente fora da realidade. Não faz sentido. É melhor você negociar o boi porque tem mais liquidez, apesar de ter que fazer os cálculos de custo de base e de prêmio. Foi por isso que lá atrás o contrato de bezerro na B3 não decolou. Ele existia, mas não tinha muita negociação. Então acabou descontinuado e hoje a gente só tem o contrato de boi. Diga-se de passagem, a quantidade de gente que negocia boi, apesar de ser mais alto do que já negociou bezerro lá atrás e apesar de que está aumentando ao longo dos anos, é muito pequena. Tem muito mais gente no Brasil que deveria negociar boi e não negocia. O nosso mercado potencial para produtor rural fazer hedge, fazer trava de preço de boi na bolsa é muito grande. E quando você vê a quantidade de negócios realmente realizados na bolsa, é muito pequeno frente ao que poderia ser. O bom do conhecimento é que quanto mais a gente tem, mais curioso a gente fica. Cada vez que eu gravo um vídeo aqui, eu tenho novas ideias e tenho vontade de falar mais e mais. Então eu tenho que ir gravando mais vídeos. Então calma, que os vídeos estão chegando. Aproveita, deixa o seu comentário aí, deixa o seu like, compartilha, vai lá no Instagram também e me adiciona. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço. Até mais.